Boa tarde, bem-vindos. Meu nome, para quem não conhece, eu sou Humberto Matsuda. Eu vou ser o moderador do painel de hoje e espero que vocês que estão participando aí da nossa live possam mandar perguntas já desde o início. Acho que a brincadeira aqui é transformar essa apresentaçãozinha num diálogo, efetivamente. Então, eu incentivo a todos que estiverem assistindo a já desde o início começarem a mandar perguntas aqui no nosso chat. Vou fazer de tudo para poder colocar o maior número dessas perguntas possíveis já para as nossas panelistas, né? Para quem não sabe, eu atuo com Venture Capital já há mais de 10 anos, fui um dos fundadores da Perform Investimentos. Recentemente comecei a mudar esse papel um pouquinho mais para um mercado mais abrangente, não só para early stage, não só no Brasil. Venho trabalhando com a BVCap já há bastante tempo. Atualmente eu sou o coordenador responsável do grupo de trabalho de Venture Capital, então quem estiver assistindo, for associado, tiver interesse em se envolver com o nosso grupo de trabalho, por favor, entre em contato com a gente, seja mensagem diretamente para mim, para a Ângela, para a Cris, para qualquer pessoa na BVCap, que a gente vai ter o maior interesse em convidá-los para participar dessas discussões. E, sem mais delongas, eu queria já abrir o espaço para a Fernanda e para a Ana se apresentarem. Vou pedir primeiro para a Fernanda contar um pouquinho de quem ela é, o que, que ela faz e por que, que ela está nesse painel. E, na sequência, pedir para a Ana fazer o mesmo. Tá? Então, para quem entrou de supetão não sabe do que se trata, é um painel sobre M&A. E a gente vai discutir um pouquinho de uma ótica de venture capital, de uma ótica de investimentos, o que de fato está acontecendo, o estado da atividade durante essa crise e, quem sabe, trazer algumas alternativas aí para quem estiver buscando formas de resolver a sua vida durante essa Covid, essa pandemia. Então, Fernanda, por favor, conta para a gente um pouquinho quem é a Fernanda e o que, que você anda aprontando por aí. Tá no mudo. Perdão. Em primeiro lugar, pessoal, obrigada por participarem aqui conosco hoje. Eu sou atualmente sócia de M&A da PwC, né? Tenho cerca de 15 anos de atividade em M&A, né? Comecei minha carreira fazendo avaliações de empresas, então eu comecei muito numa área mais técnica na Deloitte, depois trabalhei em um banco de investimento e trabalhei em boutique de M&A, em muitos dos casos assessorando empresas médias e familiares em processo de venda, né? E mais recentemente eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com startups e com empresas aí mais recentes e me fascinei um pouco por esse tema e quero cada vez estar mais perto desse universo, né? Então, resumidamente, é essa a minha trajetória. Bom, meu nome é Ana Paula, também eu vim da parte de bancos, tendo passado por Citibank, HSBC e Safra, tanto na área de corporate como na área de private, sempre em operações estruturadas, debentures, esse tipo de mercado de capitais que a gente fala, né? E em 2013 eu comecei a atuar na área de inovação, trabalhando com os venture capitals. A gente tinha uma aceleradora que hoje está em fase de desinvestimento, que é a 777. E depois a gente continuou investindo na pessoa física em startups. A gente tem 14 hoje, o grupo. E a gente trabalha hoje muito em parceria com os venture capitals. A parte de M&A, a gente começou com a economia real, mas hoje a gente é considerado uma das boutiques de inovação, né? A gente gosta muito dessa parte, a gente acredita que é um pre-money evaluation e não um post-money evaluation, quer dizer, a fotografia do futuro, não a fotografia do passado, do histórico, né? Acho que é isso, Humberto. Legal. Então, acho que já indo direto ao ponto, para deixar todo mundo prestando atenção e interessado no tema, a gente está passando por uma pandemia, né? Uma situação bastante única,
que vem afetando, sem dúvida nenhuma, essa coisa de captar, de achar oportunidades de investimento. Para as empresas é ruim, né? Para os fundos captarem é ruim. Mas vamos deixar então um pouquinho de lado essa parte de investimentos e vamos falar de M&A, né? De exits, de aquisições. Como que vocês estão vendo a atividade de M&A durante a pandemia? Nesse primeiro momento eu queria uma resposta mais abrangente para que depois a gente começasse a delinear e entrar em alguns detalhes desse movimento. Mas na opinião de vocês, como que está o cenário de M&A durante a pandemia? Continua igual? Mudou? Não mudou? Conta pra gente. Quer falar primeiro, Fernando? Pode ser. Então, vamos lá. Eu acho que nesse segmento, a gente observa o seguinte, se a gente fizer uma análise histórica, né, mesmo em tempos de crises, e crises agudas, como a gente viveu em 2008, como vivemos em 2001, como vivemos em 2015, 2016, né, que foram anos muito duros, ainda assim, a atividade de M&A ela não cessa. Né? E por quê? Porque é um momento também muito positivo para aqueles que estão efetivamente capitalizados, para aqueles que querem ganhar um share mais relevante, se fortalecerem num momento de um ambiente competitivo mais difícil. Então, é um momento muito oportuno também para investimentos. Né? Então, independente em casos como esses, você ter, eventualmente, né, é natural, redução de valuations, né? Você tem aí um excesso de oferta maior, então isso é natural que aconteça, né? Você trabalha com múltiplos menores, mas por outro lado você tem um benefício de que no momento em que você tem empresas capitalizadas ou tem um excesso de liquidez no mercado, isso também é muito positivo para fomentar aquisições, né? Então, em alguns casos você observa, mesmo que o volume total de M&As reduzam, você tem, em alguns casos, né, casos de aquisições, seja de controle ou buyouts, você tem um número crescente. Né? Então, uma análise histórica mais longeva dá essa, digamos, essa luz, né, que a gente tem já num momento de crise sempre ficar mais receoso que, de fato, essas atividades vão cessar, mas não é o caso. Né? E a gente, nesse momento, até eu estou trabalhando com alguns projetos, isso não está acontecendo, né? Especialmente setores que são setores essenciais, ou trazem efetivamente um benefício maior, seja do ponto de vista tecnológico, de inovação, de processos, né? Isso não cessa. Você tem aí um interesse tanto do investidor corporativo quanto do private equity. Então, isso não... claro que a gente reduz em volume, mas não perde. Não. Eu concordo com a Fernanda em parte. Tem investidores que fogem, né, que acham que o mercado vai acabar. Em todas essas crises foi a mesma coisa. Até em 2018 também, quando teve as eleições, também mesma coisa, né? Acho que alguns deals que começaram antes da pandemia, eles continuam normalmente. Acho que a gente tem alguns entraves de certidões, de coisas mais micro que você entra nos deals, mas acho que no geral eu concordo com a Fernanda, eu acho que tem uma oportunidade grande, principalmente para os investidores que estão líquidos. Para o mercado internacional, então, nem se fala, o Brasil está barato, né? Então, com o dólar a 5, né, quase 6, você falar de uma captação de uma startup de 10 milhões de reais, nós estamos falando de 2 milhões de dólares, né? Então, nós estamos baratos, nós estamos um país barato, né? Já saiu bastante reportagem a respeito disso. Isso atrai os investidores estrangeiros, que a pandemia é uma pandemia que já passou, está começando a passar nos países europeus, já está passando na China, então isso vai acontecer aqui também. E isso é um oceano azul para eles, né? A gente está barato e vai crescer do mesmo jeito, né? Todo mundo sabe que isso vai passar. Então, acho que oportunidade de M&A sempre tem. Agora, para boas empresas, né? O que eu percebo, uma coisa, Fernanda, Humberto, que eu queria deixar claro, os investidores, eles querem mais retorno pelo risco, eles se aproveitam um pouco disso e eles querem
empresas com boa chance de crescimento. Eles não querem nenhum problema de alavancagem, então eles querem. A relação custo-benefício, digamos que aumentou. Né? É normal, né? Todo investidor que está ali, que tu vê que existe uma escassez de dinheiro, então tem mais demanda, mais escassez de dinheiro, tem uma oportunidade aí para poder negociar melhor. Tá? Então, acho que isso é o que acontece nas crises. Muita gente se aproveita e tem gente que aproveita para fidelizar os empreendedores nesse momento. E com relação às saídas, né? A gente tem acompanhado, né? Agora que eu não estou mais atuando exclusivamente com um único fundo, estou conversando e atuando com vários fundos diferentes, eu tenho acompanhado uma movimentação interessante com relação a posicionar o portfólio para movimentos de saída, né? Principalmente como você falou, Ana, em função do dólar, né? Então, como que vocês estão vendo um pouquinho essa dinâmica, né? É uma dinâmica setorial? São setores que estão mais quentes, mais frios? Ou é uma dinâmica de dinheiro de fora tem mais poder de compra no Brasil? Ou seja, o interessado estrangeiro consegue pagar mais barato ou se aproveitar desse momento econômico do dólar em relação ao real? Como que vocês estão vendo isso, cada uma com um chapéu de assessora de M&A? Vamos lá, Ana. Você prefere começar e eu falo na sequência? Tanto faz. Para mim, tanto faz. Então fala a Ana primeiro dessa vez. Eu acho que a gente tem muitas oportunidades acontecendo no mercado, mas eu acho que para o investidor estrangeiro ele está procurando o que a gente tem visto, né? A gente tem visto muito investidor estrangeiro entrando na parte de real estate, na parte de energia. O Brasil ele está entrando agora nessa parte de solar e hidro e já vem trabalhando bastante a parte de usinas, nas usinas solares, e isso tem atraído bastante os investidores. As startups como um todo, elas atraem o movimento dos players lá fora, mas o problema também existem as teses de cheque. Então, o que seria a série A nossa não é a série A deles. Então, às vezes, a gente tem um conflito também um pouco na oportunidade lá fora, né? Não sei se eu respondi exatamente o que você queria, Humberto, mas a gente tem tido muitas oportunidades lá de fora, a gente tem só essa preocupação com relação às teses, né? Às vezes, a startup ela não está exatamente na série que o investidor gostaria e o cheque que ela precisa perante o dólar acaba não encaixando na tese, né? Então, eu estou falando de captação aqui de 20 milhões de reais, que lá vai virar 4 milhões de dólares, que seria uma série A, e que aqui eu estou falando de quase uma série B, e aí eu não encaixo na tese, porque a fase de crescimento da startup não é a fase que eu estou esperando, né? Então, esse câmbio atrapalha um pouco nesse ponto, né? Por causa dos VCs serem travados em teses, eu percebo um pouco disso. Nos family offices, eu acho que um pouco faz diferença. Os families e os singles estão mais preocupados em se a startup vai dar receita, e se vai ter escalabilidade, se vai ter futuro. Muitos deles estão com dinheiro em dólar, tá? E podem trazer o dinheiro para o Brasil, como eu falei para vocês. Então, não vejo muita diferença para os families. Aqui, do meu lado, o que eu sinto, né? Em relação aos trabalhos que estão em curso, eu senti que setores essenciais, né? Então, a gente está trabalhando em setores como alimentos, né? Como eficiência energética, e esses setores não sofreram qualquer tipo de intempérie em função da crise, né? Porque são setores muito resilientes e que, de certa forma, a gente já consegue imaginar como que eles vão performar no pós-Covid, né? Porque eu acho que a incerteza que a Covid traz é que a gente agora está num momento de inflexão, né? Num certo ponto de inflexão que merece uma análise do que virá na sequência. E esses setores são setores que, independente do que virá, eles vão continuar performando, né? Então, às vezes você tem algumas mudanças de canais, né? O caso de alimentos, que antes trabalhava mais em food service, agora trabalha mais em varejo.
eu acho que isso a gente tem percebido, né? O ambiente de instituições financeiras também, assim, existe uma demanda constante por inovação no segmento financeiro. Então, independente do momento, eu acho que aqui a gente tem casos de grandes estratégicos que têm por objetivo querer trazer inovação para dentro de casa. Então, mesmo que a operação seja pequena, acaba não esbarrando nessa questão do ticket, porque para eles é interessante trazer para dentro de casa algo inovador que vai melhorar seus processos, que vai melhorar a tua cobrança, vai melhorar, enfim, diversos aspectos às vezes, um foco em crédito, enfim. Então, nesse sentido, eu sinto que alguns setores se mostram, sim, mais fortes do que outros, mas mais em função da nossa incerteza. Eu acho que essa incerteza, ela traz, né, esse momento que pode entrar num certo freeze mode para alguns setores, mas outros isso não acontece em função dessa capacidade de previsibilidade de futuro, né, de serem setores muito resilientes. Então, nesse sentido, eu tenho percebido que as tratativas continuam, não desacelerou, sabe? E um outro aspecto a gente está, de fato, com o câmbio depreciado e muito mais do que outros emergentes, né? Então, se for pensar sob o ponto de vista de análise de risco, faz sentido uma alocação maior para o Brasil. Então, eu espero que isso venha acontecer, sim. A gente acaba recebendo demandas, né, da PwC de outras regiões, e eu percebo que essa demanda existe, né, especialmente de investidores asiáticos, que têm esse apetite e que eu acho que, comparativamente a outras economias emergentes, a gente acaba se destacando. Então, eu imagino que virá, sim, uma nova onda de investimento. Eu queria só acrescentar uma coisa aqui da Fernanda, ela tem razão. Para a gente também está acontecendo a mesma coisa, não só na energia, como também na área de alimentos e na área de saúde, né? Então, nesses investidores, você não perde o engajamento deles, né? E você percebe que as pessoas que foram pivotando e têm essa resiliência, foram mudando, né? Conforme foram acontecendo as pandemias, eles entendem também que são empreendedores que vão sobreviver sempre, né? Independente da crise, então o cara compra o projeto. Então, você tem toda a razão, Fernanda. São segmentos que não se perdem mesmo. Continua se tracionando. Exato. Legal. Eu acho que também tem uma demanda interessante, né? Eu acho que para pensar nos segmentos que vão atender a segurança no pós-Covid. Né? Então, como a cibersegurança, eu acho que isso não muda, sabe? Então, são aspectos que trazem, né, de fato, benefícios para um mundo que depois vai olhar para a segurança com outros olhos, né? Vai ter uma preocupação muito mais intensa. Então, acho que esses setores realmente você não perde engajamento. Legal. Nesse sentido, aqui já temos uma primeira pergunta da nossa audiência, do Clóvis, que está perguntando se o investidor estrangeiro ele vai vir investindo em fundos ou ele vai fazer investimentos diretos. Qual a opinião de vocês sobre isso? Vou agora pedir para a Fernanda começar. Tá. Seja, no nosso caso, como assessores de M&A, a gente tem muito, né, no fundo a gente tem dois braços, né? Dois não, tem até mais que isso, mas tem um olhar um pouco de buy side em função dos projetos todos de diligência junto a investidores que estão comprando ativos no Brasil. Então, a gente acaba vendo muito mais sobre o ponto de vista de investimentos diretos, tá? Então, as demandas que eu recebo são muito mais demandas acerca de empresas que poderiam interessar esses investidores estratégicos que, em outros momentos, foram assessorados pela casa em processos de compra. Né? Então, as demandas são muito mais para investimentos diretos. Do meu lado, pelo menos, né? Não sei como você vê, Ana. E do teu, Ana? É que como eu lido muito com os fundos, a gente tem muito single family office e muito multifamily office que tem o objetivo de fazer funds of funds, né? De pegar o fundo deles e investir direto no fundo, por falta de experiência,
Então, eles preferem agregar valor ainda por falta de conhecimento, principalmente que ainda querem inovar, esses corporate ventures, como você comentou, Fernanda, essas empresas que querem inovar rápido, eles acreditam que esses venture capitals, eles agregam mais valor, porque são portfólios, cada fundo tem um portfólio de 8 a 10 empresas, e com isso eles já tiveram todo um crivo de análise, etc e tal, que eles estão aprendendo ainda, né? Existe uma curva de aprendizado. O pessoal XP, Multifamily Office, agente autônomo, ainda está muito, muito incipiente no conhecimento desse produto. A XP começou agora, ano passado, a trabalhar com os VCs, né? Então, é começo ainda, né? E o pessoal tem muito, o brasileiro ainda tem muita noção de que todo mundo vai ter o seu Google ou o seu Facebook, né? E não é assim, né? Então, acho que assim, a gente até recomenda para os investidores, para, se eles forem entrar, que eles entrem primeiro em fundos. A não ser os investidores estratégicos que já têm conhecimento daquele negócio em si, como você falou, que aí os estratégicos já vêm específico procurando para resolver aquele problema da empresa, e naquele problema da empresa ele já tem extremo conhecimento, ele só está inovando, né? Então, acho que isso realmente faz com que a gente tenha os dois lados da moeda, tá? Tanto nos multifamily offices quanto também nos estratégicos pedindo também a startup direto. Esse é um excelente gancho, Ana, que eu acho que tem uma pergunta que vem naturalmente, que é a questão de entender até que ponto essa atividade de M&A ela continua em função de outras empresas maiores comprando empresas menores, ou seja, uma atividade corporate, e quanto disso são outros tipos de M&A, outros tipos de investidores, né? Ana, você que tem uma experiência grande aí recente com fundos brasileiros que estão fazendo deals lá fora, interesse de estrangeiros em investir em fundos no Brasil, conta então um pouquinho para a gente como que você está vendo essa dicotomia, essa separação. Quanto do deal flow que passa hoje por vocês é corporate, quanto são outros tipos de investidores? Hoje eu diria que depende do momento, você tem 60-40, quase metade dos deals acabam procurando entrar direto nas startups, muitos deles querendo criar veículos, e a gente se preocupa muito para eles criarem o veículo, para antes disso eles terem o conceito, porque o problema grande dos investidores, quando eles querem investir diretamente nas startups, eu não sei se a Fernanda tem essa experiência, mas muitas vezes são empresas grandes de famílias. Isso acontece muito no Brasil, né? Mesmo as grandes, de 2 bi de faturamento, 4 bi de faturamento, são empresas familiares muitas vezes, e a família entende que ela já tem essa experiência e, portanto, ela vai investir em alguma coisa próxima ao core business dela, né? Então, ela acaba tentando criar um fundo de investimento dela, mas às vezes ela não tem, na grande maioria, o ecossistema não é a mesma coisa, não é mais o padrão. Então, a nossa preocupação na WP é que a gente instrua esse investidor. Então, hoje, a gente diria que 60% desses investidores querem fazer isso, mas a gente tenta segurar eles um pouco para ter uma curva de aprendizado. A gente mesmo acabou errando bastante. A gente saiu, eu de mercado de bancos, meus outros 2 sócios venderam a empresa também, não queriam colocar pijamas, e também foram direto investir em startup. A gente errou bastante, a gente investiu em 9 startups e demos write-off em 5, né, em 3 anos. Então, e um dos meus sócios, ele vendeu a empresa por quase 600 milhões, e ele falou, imagina, ele pegou uma empresa de SaaS, que ele tinha certeza absoluta que ele ia fazer dar certo. Se ele fez a dele dar certo, por que ele não ia fazer outra dar certo? Né? Eu tenho a minha experiência. Eu acho que isso a gente tenta ajudar, tá? E eu acho que os outros 40% advém, sim, dos fundos, direto no investimento de fundos, por aquele aprendizado mesmo. Acho que a gente nem precisa muito colocar isso na cabeça deles. Então, tem os dois lados da moeda, diria isso, Humberto, 60-40, hoje. E um aspecto que eu tenho observado também, aí muito, muito próximo do que a Ana falou, de alguns grupos familiares, né? Provavelmente a gente já deve ter esbarrado em alguns mesmo. Mas grupos familiares que acabam por montar um veículo próprio, e aí não necessariamente para investimentos em negócios afins, aqueles que eles têm familiaridade, mas para fazer daquilo um veículo, né, de fato, de investimentos em startups. Eu tenho visto isso com alguma frequência,
né? Então, tanto do ponto de vista de grandes companhias que já, né, tem, às vezes, grandes grupos até, que são de origem familiar e fazem isso. E, por outro lado, eu tenho visto também empresários que eu assessorei no passado, né, e que ficaram capitalizados naturalmente, têm interesse em investir, mas não têm essa expertise. Então, gostam de co-investir com algum gestor que conheçam, né? Então, se sentem confortáveis e estão participando mais ativamente da economia real, sem necessariamente ter um papel executivo ou um papel muito ativo, né? Mas estão antenados, estão participando com um gestor ao lado. Então, isso tem sido mais frequente também. Tenho visto isso com relativa frequência nos últimos tempos, né? Um interesse, especialmente desses empresários que fizeram, né, esses processos no passado, tão bem assessorados sob o ponto de vista de líquidos, né? Mas querem se aproximar da economia real, então querem estar perto de novos negócios, contribuindo com aquilo que eles podem contribuir, mas sem uma gestão muito de dia a dia, muito ativa, né? Muito mais estratégica e consultiva do que executiva. E você tem visto setores específicos que têm atraído mais interesse? Ou ainda é uma coisa meio difusa, generalista, mais ou menos bem distribuída entre indústrias diferentes? Olha, essas experiências recentes, ao menos aqui do meu lado, têm sido voltadas até a bens de consumo, né? Com solidez, eu acho que de marca, de branding, né? Então, tem um pilar de experiência do consumidor muito intensa, né? Então, eu acho que são pilares que talvez para esse segmento de bens de consumo faça sentido. Eu acho que tem um apelo que consegue se manter muito ativo, muito forte no e-commerce. Então, de fato, isso, apesar da gente estar vivendo esse momento de praticamente lockdown, eles conseguem manter, né, faturamento, enfim, por conta dessa fidelização de consumidor numa relação muito mais próxima, em função de uma atividade em redes sociais muito intensa. Então, eu acho que nesse sentido, essas empresas de bens de consumo têm mantido bastante interesse, sabe? E não sofreram tanto, né? Apesar de também ter a sua ponta de varejo, não estão sofrendo tanto em função dessa atividade muito forte no e-commerce. Interessante. E será que, por exemplo, com a questão do auxílio, né, que o governo está dando para quem precisa, vir através de depósito em conta, vocês acham factível que, por exemplo, o nível de desbancarizados vai diminuir? Ou seja, um maior número de pessoas que hoje não estão sendo servidas pelos bancos vão ser obrigadas a buscar abrir uma conta em banco, usar uma conta, até uma conta digital, para poder acessar esse dinheiro, né? Vocês imaginam que isso vai gerar algum tipo de impacto, por exemplo, no mercado de fintechs, que no Brasil é muito forte? O que você acha disso, Ana? Você tem visto alguma coisa nesse sentido? Eu tenho visto, eu não acho que, eu acho que assim, os bancos estão tentando mudar, né? Estão tentando comprar essas fintechs, né? O C6 teve vários acessos, Nubank. Eu acho que assim, o fato de ter existido unicórnios na área de fintech tem feito os bancos pensarem, o Itaú pensar, o XP pensar, né? Agora mesmo o grupo, enfim, Bradesco, né? Santander, todos eles estão tentando entrar na área de inovação, criando as suas áreas de inovação, criando as suas áreas para atender startups. Tem alguns bancos que procuram a gente para tentar dar assessoria. Com essa criação que existiu agora dos Venture Debs, tentando dar recurso financeiro para as startups, até então eles estavam sendo muito, muito proativos e muito em prol do ecossistema, né? Mas eu acho que assim, eu vim do mercado bancário, acho que a Fernanda também passou por várias crises. Todas as vezes que a crise era passada dentro do mercado bancário, você tinha bancos que tinham uma postura de ajudar as empresas e os clientes, e você tinha bancos que tinham a postura de apertar o botão e falar, cara, quando você passar essa fase, eu te volto com você, né? Então, eu acho que são estratégias,
Tá? A gente tem bancos que a gente vem conversando para criar uma área de novos negócios que seja específica para o ecossistema. A gente acha que o ecossistema está precisando, ele tem pouquíssimos players na área de Venture Debt. E ele é a startup ela ainda é uma empresa, seja ela early stage, como uma empresa de 10 mil, 20 mil de faturamento mês, ou até uma late stage, como o Nubank, que tem 4 bi, ela ainda tem uma característica de ter sempre a necessidade de caixa, né? Então, ela está sempre querendo tomar a próxima rodada, a próxima rodada, a próxima rodada. E a gente, assim, Fernanda, você acompanha em M&A que a empresa precisa parar de pé, né? E depois, quando chega nos estratégios, os estratégios não querem EBITDA negativo, eles não querem saber se foi investimento, se não foi investimento, se foi proposital, se não foi proposital. Eu quero saber se dá dinheiro esse negócio, né? Se vai dar dinheiro para mim, se não vai dar dinheiro, etc. E tal. Acho que são situações que a gente vê acontecendo, tá? Eu não acredito, Humberto, que vão ser obrigados a abrir contas. Eu acho que não. Eu acho que o que está acontecendo é que os millennials, né, as novas gerações, você percebe a geração de 30 anos hoje, eu mesmo tenho a diferença com meu sócio de 14 anos, né? Eu sempre fui super pró HSBC e acabei virando Bradesco. A primeira coisa que meu sócio fez foi querer tirar para o Banco Neon, né, a nossa conta PJ e falar, putz, que porcaria, entendeu? Então, mas por quê? Porque a geração não está acostumada. Acho que daí vem o conceito que a Fernanda estava começando a falar, que é o que a gente chama de conceito de omnichannel, né? Que é essa relação com o consumidor, que é uma relação mais próxima e uma relação mais proativa, né? Não dá para isso. O meu sócio não aceita escutar do gerente como eu escutava, do tipo, olha, estou fechando um câmbio, daqui 2 dias eu vou te informar quando que o câmbio fechou. O que a gente fez? A gente foi para uma fintech e hoje a gente fecha o câmbio 1/3 do valor, né? Então, eu acho que o mercado está com muita oportunidade de concorrência. Então, as empresas grandes estão tendo que inovar sim, Fernanda, como você mesmo comentou, e pegando o seu gancho, e nisso elas estão tendo que ser obrigadas a comprar, mesmo que seja pequenininha, porque a pequenininha está levando coisa deles. A gente tem um super exemplo da Procter & Gamble, né? A Procter & Gamble perdeu 15% de market share por causa de uma empresa que criou, que é a Shave Dollar, não sei se vocês já ouviram falar. Ela começou a fazer um clube de assinaturas para vender giletes nos Estados Unidos. É uma startup simples, que começou muito simplesinho, né, com seus empreendedores, devagarzinho e tal. Ela pegou 15% de market share da Procter & Gamble nos Estados Unidos. Então, vendendo gilete, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, eu acho que é isso que está encorajando o pessoal nos M&As, porque muita coisa vai mudar, muita coisa já está mudando, já estamos em momento de transição, e isso deve-se ao consumidor. O consumidor não aceita mais. Então, aquele cara estratégico antigo, da empresa antiga, ele não tem mais o cara que aceitava isso, né? Que a minha geração, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, esse cara aceitava. O cara de 30 não aceita. O cara de 25 faz um reclame aqui agora e faz uma reclamação já, né? A gente ia no jornal, né? Perdia a paciência, ligava para o Procon, puta, desistia. Não existe mais isso, né? É tudo muito rápido, muito dinâmico, né? São de coisas que tem gente aí que está assistindo que nunca nem ouviu falar. Você tinha que botar no jornal uma reclamação, né? Demorava meses. Adorei. E você, Fernanda? Do teu lado, eu imagino que é difícil vir via Price um deal pequeno, né? Mas conta então para mim, o que tem rolado mais? Deals minoritários, majoritários, tem venda de controle, buyouts? Como que está essa distribuição dos deals? Eu vou te responder já, mas acho que eu quero ainda falar um pouquinho do que, em complemento à Ana, eu acho que a gente traz, talvez, uma necessidade agora de voltar aos fundamentos. Então, buscar, de fato, empresas com geração de caixa, né? Mesmo que jovens, assim, que tenham essa preocupação em não queimar a caixa desnecessariamente, né? Não ter um custo de aquisição de clientes muito alto, de conseguir manter uma saúde financeira. Eu acho que isso agora, em função de Covid, vai se acirrar. Então, vai se buscar, de fato, empresas que tenham essa preocupação, né? Não é simplesmente ganhar uma base de clientes a todo custo, né? Então, eu acho que isso passa a ser um bom corte. E a Ana tem total razão. Essa relação com o consumidor, eu acho que isso é um movimento, claro, geracional, sim, de que você, de fato, tem uma relação muito mais estreita com o cliente, né?
E se a empresa não traz essa relação, não traz essa força, né, de atender com rapidez, com qualidade de comunicação, com segurança, rapidamente, de fato ela perde muito espaço, né? Então, só para complementar, né, eu acho que a gente vai voltar aí a olhar fundamentos de forma muito mais rigorosa, vamos dizer assim, né? Vamos Concordo, passar a olhar com atenção. com muita atenção. Agora, respondendo a sua questão, Atsuda, eu acredito que a gente vai ter, né, e talvez inaugure agora, talvez um período ainda mais intenso de aquisições de controle, né? Tenho trabalhado nisso e tenho visto aí muitas empresas já numa fase um pouco mais madura que percebem que faz sentido ter uma saída integral agora, né? Eu acho que isso tanto para estratégicos locais que tem aí uma política de consolidação, de compras mais frequentes, aí nesses setores essenciais, naturalmente, como também para estrangeiros, né, que em função do momento cambial e da liquidez internacional podem se interessar, sabe? Então, eu acho que a gente tende a seguir mais, tanto para processos de buyouts, como também, eu acho que o momento vai permitir que a gente acelere as fusões para fortalecimento de algumas companhias que, em função do momento, acabam precisando unir esforços, né, para capturar mais sinergias e se manter um pouco mais fortes num ambiente competitivo mais difícil. Então, acho que essas duas vertentes devem acontecer nos próximos meses, né, provavelmente. Legal. Eu também aprendi ao longo da minha carreira que tem um outro movimento que acontece ao longo de períodos de crise, que são movimentos de consolidação, né? Então, como que vocês estão enxergando hoje no Brasil, seja em fintechs, em alimentação, logística? Tem algum setor que vocês estão vendo que está começando a ter algum processo de consolidação, que já tem alguma movimentação mais quente? Como que está o deal flow de vocês nesse sentido? Não precisa abrir nome de cliente, obviamente, né? Mas se vocês pudessem tentar ilustrar para a gente um pouquinho, se vocês já estão vendo algum tipo de movimento de consolidação acontecendo, como é que está isso hoje no Brasil? Eu acredito que um setor em particular, Ana, não sei se no seu caso também, é o setor de saúde, né? E aí, por quê? É um setor que é muito compartimentado, né? Então, você tem inúmeras especialidades, essas especialidades diversas podem ter uma pulverização muito grande de empresas pequenas, que aí faz sentido você trabalhar num processo, né, de junção dessas empresas para depois de uma venda futura. Então, eu tenho visto isso em alguns segmentos, subsegmentos da saúde, e o advento da telemedicina, naturalmente, né? Eu acho que aqui é um setor que a gente vai passar por um ponto de inflexão, uma mudança grande de cultura, né, de acessos. Então, entendo que o grande segmento da saúde vai passar por mudanças nesse sentido, né? E aí, no nosso caso, temos visto e temos trabalhado mais mandatos de subsegmentos de saúde. E aí, num processo de junção dessas empresas para a venda futura. Eu vou cutucar um pouquinho mais para consolidação vertical ou horizontal? Então, aqui a gente geralmente faz um trabalho, né, de pensar o que cada uma pode trazer, e aí uma venda futura para um grande consolidador, né? E aí esse grande consolidador pode ser um fundo que tem, de fato, apetite por determinados subsegmentos, e você está mais fortalecido no momento em que junta mais de um ativo, né? Então, respondendo a sua pergunta, basicamente é esse o trabalho que a gente tem feito hoje. Mas no sentido, eles compram concorrentes ou eles compram fornecedores, clientes? Como que tá? Não, no fundo compram uma expertise. Então, vamos supor, eu tenho aqui uma série de ativos dentro de um mesmo segmento, né? Ou um segmento que é adjacente ao outro. Então, eu consigo, a partir do momento que trabalho essas duas ou três ou mais empresas dentro desse segmento, fazer uma venda futura, entende?
Então, ela é dentro de um mesmo segmento ou de segmentos muito adjacentes que se complementam para uma venda futura. Então, isso tem sido um ótimo, um trabalho mais frequente que a gente tem feito. E você, Eu Ana? Eu estou vendo, saúde eu já acompanho desde 2016, quando eles começaram com a consolidação, quando eles abriram para os estrangeiros os fundos para poderem trazer dinheiro para cá. A gente já viu a consolidação em 2015, 16, 17 com os hospitais, né? E aí você tem grandes fundos que estão atuando isso, inclusive fundos como Caledônia, que também, que é o do Elinhorn, que também investe em startups de saúde, como Companhia da Consulta, entre outras. E a gente também acompanha, assim como a Fernanda, a telemedicina vem muito forte. A gente tem alguns estratégicos que estão passando pela gente, querendo uma consolidação em algum desses subsegmentos, sim, da área de saúde. Me surpreendeu um pouco a Fernanda falar da área de saúde, porque para mim, assim, a área de saúde para mim, ela sempre foi, né? De 2016 para cá, nossa senhora, né? Ela tem até um investidor separado, um modelo separado, tipo até de anjo é separado, né? É engraçado isso. Você tem uma separação, né? Inclusive do segmento. Sempre foi muito forte para a gente tem inclusive algumas dessas que a gente trabalha. E um setor que a gente tem visto, que a gente está começando a consolidação que a gente está vendo, é alimentos. Né? Os alimentos saudáveis a gente já viu, né, que começaram a existir bastante, e agora na área de logística desses alimentos saudáveis, em distribuição, em varejo e e-commerce. A Fernanda falou do e-commerce, eu até queria deixar claro o seguinte, até antes da pandemia, os investidores estavam com horror de e-commerce, até por causa do histórico da Netshoes, tá? Então, eu acho que assim, alimentos veio com um diferencial, mas acho que, de novo falando, a população está mudando, as tendências. A gente teve um report que a gente recebeu do Google hoje, né, Humberto? Até estavam comentando, falando das novas tendências de mercado. E realmente, vai existir uma nova tendência de mercado. Hoje está todo mundo comprando alimentos fora, né? Todo mundo comprando por e-commerce por causa da pandemia. Não era algo comum. As pessoas tinham uma mania de sair de casa para fazer essas compras, né? E isso é uma característica, estou falando mais no Brasil, o brasileiro está mudando muito mais, esse setor de alimentos está consolidando e, assim, algo que o investidor tinha um resquício, ele não está tendo mais. Né? E para a inovação, eu estou vendo grandes movimentos estratégicos tentando entrar com as startups pequenininhas, um cara que fatura 4, 5 bilhões de reais, tentando comprar uma empresa que fatura 20 milhões, né? Então, o que é pequeno deal para ele, né? Que no M&A dele nem perderia tempo, mas que ele está perdendo tempo porque a inovação, a sinergia para dentro dele no processo vai ser enorme. Então, alimentos a gente está vendo que está sofrendo bastante essa parte, porque alimentos tem um processo muito arcaico ainda. Então, tanto que as food techs, eu até brinco muito com o Humberto, a gente conversa bastante, eu brinco ainda que as food techs ainda a gente fala que são chamadas de food techs, até inclusive as franquias. E não necessariamente é uma food tech, né? Tipo, a gente brinca que tecnologia é o meio ou o fim, mas espera aí, né? Também tem um pouquinho de limite, né? Então, a gente tá vendo que, mesmo para a parte de food, né? As que têm marmitas vegetarianas, coisas veganas, já são food tech, né? Então, a gente percebe essa consolidação, sim, né? Os alimentos, a alimentação está querendo inovar de qualquer jeito, mesmo que seja uma startup que ainda ela é uma empresa pequena na economia real, mas o time é inovador. Então, talvez o cara, pelo processo e pela metodologia, ele esteja ajudando. Né? Então, é engraçado, chega a ser até engraçado. Né? A gente até brinca, será que você é uma startup, efetivamente? Porque o que você tem de tecnologia, cara? Né? Não, mas eu sou uma food tech. Né? Então, né? Então, isso é um segmento que a gente está vendo bastante. Tanto o health, concordo muito com a Fernanda, e a área de alimentos também, com varejo também estou achando muito forte, e a logística vem acompanhando, é óbvio. Né? A logística acompanha varejo, porque tudo depende da logística no varejo, e alimentos depende da logística. Né? Então, o Rappi, iFood tem ganhado muito com isso. E em termos de tamanho, então, né? Vocês duas citaram exemplos onde a importância estratégica do ativo é o que proporciona, o que motiva o comprador. Então, até que ponto existe esse interesse genuíno pela inovação específica ou por si só,
vis-à-vis um fluxo de caixa, uma comprovação de que a empresa já deu certo, que ela está consolidada, né? Em outras palavras, quais são os menores deals que vocês estão vendo acontecer no meio dessa pandemia? Olha, essa é uma pergunta boa, Humberto, porque eu senti o seguinte, a gente muitas vezes apresentava Deus e você observava que a resposta era, isso é muito pequeno, né? Isso é muito pequeno, nesse momento não faz sentido. Eu acho que hoje se olha muito mais o que esse ativo pode agregar num processo dentro do comprador, né, do que efetivamente o porte, o tamanho dele, né? Então, eu tenho percebido que você tem apetite, sim, por negócios pequenos, porque são negócios que podem alavancar muito uma carteira de clientes que ele tem, acelerar algum tipo de processo. Então, não é mais simplesmente uma pergunta sob o ponto de vista do tamanho daquele ativo a ser comprado, mas sim o que aquele ativo agrega na estrutura para o comprador, entende? Então, felizmente, eu acho que a gente vai além dessa pergunta mais trivial e que era muito comum, qual é o tamanho do negócio? Não faz sentido. Qual é o tamanho desse negócio para mim? Assim, diante do que eu posso fazer com ele dentro da minha casa, né? O que ele vai trazer de benefícios para mim no futuro. Então, acho que, felizmente, isso tem sido positivo, sabe? Eu acho uma melhoria da qualidade, né, da análise. Ele passa a ser muito mais em termos dos incrementos que você pode ter daquele negócio do que simplesmente do porte dele. E você, Ana? Eu tenho a mesma percepção com a Fernanda, concordo em gênero, número e grau. Você pode ter uma empresa de 2 milhões que o cara queira comprar e a sinergia para dentro do negócio dele ser absurda, né? E 2 milhões para ele não é nada relevante. Mas, assim, eu acho que o que importa muito no deal o que como eu comecei falando, né? A especialização nossa é exatamente esse pre-money evaluation, né? Quais são as premissas que vão fazer eu crescer? Então, se essas premissas de crescimento que a startup colocou são as mesmas premissas e tem a escalabilidade que o investidor, que o estratégico está olhando, que seja o que ele queria fazer, mas ele não consegue porque ele tem uma empresa dinossauro, né? E quando ele compra a pequena, ele percebe que ele consegue, cara, aí não tem preço, é o que a Fernanda está falando, entendeu? Ele não vai dar preço para isso, isso não tem preço, porque ele consegue resolver um problema interno que ele demoraria anos para serem resolvidos de uma maneira muito simples e barata. Né? Se a gente pegar o caso da compra da Magalu em cima da Netshoes, exatamente isso. Você tá falando de uma empresa que tinha EBITDA negativo como a Netshoes, que vinha com problemas de prejuízo, uma startup que vinha sendo sempre investida, os investidores estavam com problemas já, mas para a Magazine Luiza, ela tem um modelo de negócio que as pessoas não vão mais comprar linha branca para visitar um showroom, gente. Isso não existe mais. Né? Então, assim, ela mesmo, com a área de inovação, né, a empresa, cresceu quase 15.000% nos últimos 5 anos. Né? Você pega ela em 2015, ela estava muito mal das pernas. Né? Mas ela se transformou numa empresa inovadora e, assim, por que ela quis chegar numa Netshoes? Primeiro que eu acho que o que a Fernanda colocou e que a gente estava comentando muito do consumidor final, eu quero chegar cada vez mais próximo desse cara. Chegar mais próximo desse cara significa também chegar no last mile. Eu tenho que chegar nessa entrega do last mile. A gente falou um pouquinho de logística. Logística está vindo muito forte nas grandes empresas no last mile. Qual é a empresa pequena que está fazendo bem esse last mile, cheio de transporte? Né? Aliás, eu tive um ano passado uma procura de uma empresa grande me falando quem tem mais números de motoboys. Me acha uma startup com o maior número de motoboys cadastrados. Porque não interessa, quer dizer, como falou a Fernanda, não me interessa o tamanho, quanto ela fatura, interessa o número de motoboys cadastrados. Porque isso dá muito trabalho para fazer. Né? Então, se a startup tem esse relacionamento com o cara, se ela é pequena, provavelmente ela vai ter, né? Porque a startup está muito mais próxima dos fornecedores e ela entende o motoboy como cliente, como é o caso do Uber, para ela tanto faz quanto fatura. Interessa que isso deu 2 anos de trabalho a menos para ela e a escalabilidade foi infinita. Né? Eu brinco muito com os meus alunos,
quando eu dou aula na FIAP, que quando você começa uma planilha financeira numa startup, é muito bonito de ver, porque você não tem custo nenhum unitário, você não tem cálculo de custo nenhum de indústria, não tem custo de produto, é tudo despesa, absolutamente despesa. Então, seu bottom line, ele é um bottom line muito rico, né? Seu EBITDA, ele pode ser muito positivo. A partir do momento que você não tem custo de mercadoria vendida, né? Então, você cresce muito rápido, de maneira muito rápida. Então, isso também agrega valor no investidor, porque o cara que está olhando a empresa que fatura 2 milhões sabe que pode ser que ano que vem ela fature 10, né? Com esses 5 que ele pôs. Então, o que, na verdade, no negócio dele não é real. Ele vai ter que contratar mais 10 pessoas por 300 pontos de venda. Quer dizer, é algo muito mais moroso. Tá? Então, acho que do meu lado eu enxergo muito essa inovação. Tá? Interessante. Esse argumento da inovação, ele também cria uma seguinte pergunta. Já que é mais importante essas condições operacionais, a gente está dizendo implicitamente que o fluxo de caixa é menos importante, tá certo? A gente está vivendo uma pandemia e a gente tem também toda essa questão da incerteza de não saber o que vai acontecer. Como que vocês estão vendo os valuations sendo afetados, então, nesse cenário? Né? Obviamente que acho que todo mundo vai ter intuitivamente uma impressão, uma aposta da queda desses valuations, né? Mas se ao mesmo tempo o fluxo de caixa é menos importante e a inovação é mais importante, e pensando no longo prazo, será que não existe uma força que contrabalanceia essa tendência de redução de valuation por queda de faturamento? Sim, não, e de que forma vocês acham que essas mesmas empresas, dado um valuation X no meio da pandemia, vão se comportar depois? Ou seja, passando toda essa quizumba, esses valuations aumentam, diminuem, continuam estáveis? Quem quer responder primeiro? Posso responder. Eu acho que mudou a taxa de desconto, né? Naturalmente. Então, aqui a gente tem um nível de risco muito mais elevado, a percepção de risco mais elevada, né? Então, é natural que você tenha uma redução dos valuations, né? Mas eu acho que uma forma de contrabalançar isso é usar mais mecanismos de earn-out, sabe? De você ter, de fato, parte do valor pago mais à frente para poder capturar, de fato, um valor que agora está muito prejudicado em função de uma conjuntura que a gente não consegue dimensionar quando que isso vai acabar, né? Qual que é a longevidade dessa crise, né? Qual é o prazo dessa crise. Então, acho que é natural que você tenha, sim, uma precaução maior e aí uma tentativa de redução dos valuations diante do momento pandêmico, mas uma precaução, e aí que eu acho que pode ser também interessante do ponto de vista do empresário que faz esse processo de venda, que ter mecanismos de earn-out no qual você tem uma potencial captura futura, sabe? Eu acho que cabe um pouco por aí. Eu estou vendo a mesma coisa que a Fernanda, e uma outra coisa que eu queria colocar também é o seguinte, a fim desse momento que a gente está fazendo de pre-money evaluation, primeiro que a startup ela tem muito maior poder de barganha, a empresa, né, que está sendo vendida a gente é muito mais sell side do que buy side, então a gente percebe quando ela tem um bom runway, né, a gente até na hora de escolher os nossos clientes, a gente já seleciona empresas que tenham pelo menos de 10 a 12 meses de caixa, senão não dá para conversar, você fica na mão do investidor, né? Você fica na mão do comprador. Ele percebe que você está patinando ali, e aí você vai ter que reduzir, e ele começa a negociar de uma maneira desproporcional, né? Então, a gente percebe, a gente se preocupa muito com isso, com o runway, e outra coisa também, a gente também tem se preocupado nos segmentos que têm crescido com a pandemia. Porque existem segmentos que estão crescendo com a pandemia muito bem, facilities, não só health, como facilities também, logística, né? Eu tenho 2, 3 clientes que eu estou atendendo hoje que estão crescendo demais, né? Então, isso tem feito também, mesmo que as propostas sejam esdrúxulas, né? Que se assim, que o cara, né, vem com uma proposta, o cara fala não,
né? Porque ele fala que tem mais 2, 3 caras na mesa. Aí é muito, não sei se a Fernanda vai concordar comigo, mas eu brinco que para empresa boa não falta comprador. Exato. Né? Eu acho que assim é mais difícil de achar numa situação de epidemia, mas se ela é boa, não falta comprador. Não falta comprador, realmente, entendeu? Legal. A gente está chegando aqui no fim do nosso tempo. Eu queria perguntar para vocês, então, que mensagem vocês poderiam deixar para o pessoal que está assistindo essa live, no sentido de o que fazer ou como pensar, encarar M&A nesse momento. Olha, várias perguntas dele, né, Fernanda? Ao mesmo tempo, né? Reúne várias Não, sem perguntas numa compromisso. só. É só no sentido assim de entender, na opinião de duas especialistas, se essa é a hora de olhar oportunidades de M&A ou não, né? Acho que de uma certa forma essa Você que é está a falando do pergunta. lado do comprador ou do lado do vendedor? Os dois, Os né? Eu dois. entendi, tanto você, Fernanda, como você, Ana, vocês atuam buy side Sim. e sell side, né? Então acho que a pergunta vale nas duas direções. Olha, eu vou dar minha resposta antes da Fernanda. Assim, eu tenho conversado com muitos investidores. Assim, como pessoal meu, da Ana, eu acho que nós estamos num momento muito oportuno para o lado do investidor. Tá? Se eu tivesse num momento de liquidez, se eu não tivesse com o dinheiro impactado todo na bolsa, perdido, etc. e tal, blá, 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 porque teve muita gente que teve esses problemas, eu efetivamente estaria investindo em ativos. Agora é um bom momento, é um oceano azul para fazer, existe a escassez de recursos, você pode ter uma proposta boa a ser negociada. Uh, A Ana travou. Travou um pouquinho. Fernanda, então vamos e ouvir a eu tua acho que resposta. Voltou. Voltou. eu voltei. É, tinha travado um pouquinho. Desculpa, gente, eu não vi. Para mim não travou. É, até onde vocês me ouviram? Foi pouco, né, Matsuda? E foi pouco. Não, você Bom, falou assim das Você estava oportunidades falando um na pouco que era bolsa e um você momento de oceano azul, né? Agora, para investidores, especialmente aqueles que estão líquidos. eu acho que os investidores estão líquidos é um momento de oceano azul. Eu nunca fui. Eu tenho vários investidores, colegas meus, que falam para mim: Ana, eu vou esperar a bolsa de cair mais ainda e vou continuar investindo, etc. Tal. Eu acredito e eu parto do pressuposto que, da mesma maneira que você investe nos ativos de bolsa, você poderia estar investido em startups ou empresas reais. Com a única diferença, eu sou muito mais a favor disso como investidora conservadora do que bolsa, que a gente não tem uma caixa preta nas startups. A gente tem uma transparência muito grande no ecossistema, eu acho isso muito legal. Tá? Então, o fato de ter fundos, CVMs por trás, fundos internacionais, isso faz com que você principalmente, PwC, sabe bem disso, Fernanda, as auditorias são muito mais bem feitas, são muito mais próximas, né? Mesmo em empresas menores, né? Porque existe toda uma governança feita em função dos fundos que já entraram. Tá? Então, para o investidor, se eu tivesse numa situação dessa, eu estaria investindo, tá? Faria uma boa curadoria, é óbvio, né? Mas a gente tem visto coisas muito boas de mercado e que vão sair muito bem da pandemia, com grandes tendências e, como diz Humberto aí, os maluquinhos eu acho que vão crescer muito, tá? Ao mesmo passo, o que eu faço para o empreendedor se o empreendedor tiver uma oportunidade se ele tem caixa no momento, se ele está bem para entrar na negociação, isso eu falo, você me desculpa, eu falo isso para o empreendedor, para o vendedor, né, para o empreendedor, independente de ser pandemia, sem pandemia, etc. e tal. Não entre para vender sua empresa se você está numa situação desfavorável, a não ser que você queira se livrar dela, né? Porque você entrar numa situação desfavorável, a chance de você negociar é muito ruim, né? Então a gente já deixa muito claro para o empreendedor que ele tem que ter uma situação, ele tem que entender qual é a melhor situação para ele entrar no momento dele, nem independente da pandemia. Tá? A gente está comentando o seguinte: para os empreendedores que não têm muito caixa, a gente prefere que eles esperem, que eles aguardem.
Porque muitos dos investidores ainda têm essas faixas dos 50 e 60 anos e eles gostam de ter o cara a cara. Então, às vezes, eles vão perder o investidor, porque o investidor quer sentar com ele e olhar olho no olho para poder fazer o investimento. Os family offices, os multifamily offices fazem isso. O mundo corporativo nem acho que faça tanta diferença. Tá? A Fernanda vai saber me dizer melhor ainda do que eu. Não vejo muita diferença, até porque o cara está sendo pago para fazer isso, a meta dele está sendo feita lá, para ele não vai fazer diferença. Mas no mundo dos families faz. Né? Ele vai ser um sócio. Se ele for ser um sócio, ele vai querer sentar para ver. E nós ainda somos latinos, né? Nós somos pessoas que ainda querem ter o face-to-face. Então, apesar do Zoom, apesar disso tudo, eu acho que isso vai ter uma barreira a ser quebrada. Eu estava agora, recentemente, recebendo uma ligação de uma investidora falando, olha, eu não queria que você fizesse a capacitação da minha metodologia de inovação no grupo por Zoom, né? Enfim, por via online. E agora ela falou, como eu não tenho noção de quanto tempo isso vai demorar, eu vou precisar capacitar a minha equipe online. E vai ter que ser desse jeito e a gente vai ter que aprender. Né? Então, eu acho que também vai se mudar as tendências e os jovens que estão entrando aí também vão mudar isso. A gente tem ouvido bastante dos fundos internacionais que nos Estados Unidos o pessoal já está pegando referências. Então, se eu conheço o Humberto conhece a Fernanda, já que a gente se conhece em comum, eu questiono para a Fernanda se o Humberto vale a pena. Eu não preciso encontrar o Humberto olho a olho, né? Eu conheço a Fernanda há muitos anos, então ela me dá o ok e com isso eu fico confortável. Então está existindo muito isso do network. Acho que essa é a minha mensagem que eu dou aí para o pessoal. Tá? Empreendedores, aguardem se puderem, né? Se tiverem uma situação confortável, vão embora. E investidores, se quiserem, aproveitem, porque a escassez está grande. Eu concordo plenamente contigo, Ana. Eu acho que é um momento muito favorável, de fato, para o comprador, né? Certamente, assim, a gente está num momento de juros muito baixos, né? Bolsa ruim. Então, para aqueles que fazem uma alocação de capital que estão líquidos, faz todo sentido. É um universo realmente de empresas muito boas para se investir. Agora, sob o ponto de vista dos vendedores, aqueles que se mostram também muito resilientes nesse momento de crise, eu acho que eles estão muito fortes para negociar a precificação. Aquilo que a gente tá colocando, que de fato você está num momento de valuations mais baixos, eu acho que passar a prova da pandemia, né, performar diante de uma situação tão adversa, também fortalece muito a negociação. Então, eu acho que se ele esperar, ele vai mostrar favorável. muito. Ele vai mostrar para o cara, eu consegui. Exato. Às vezes mudando canais, né? Trabalhando muito mais fortemente num outro canal, numa adaptação muito rápida a um momento extremamente inesperado, né? Assim, que não se consegue mensurar quanto tempo isso vai durar. Então, eu acho que essa resiliência tem que também ser precificada, sabe? Sim. Então, acho que aqueles que mostraram essa qualidade merecem também buscar valores melhores. Show de bola. Ana, Fernanda, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês, a participação de vocês. Foi muito legal bater esse papo. Já convido as duas também para acompanhar as nossas próximas lives aqui da BVCap. E quem estiver assistindo e tiver interesse em conversar mais a respeito, saber mais sobre a atividade tanto da Ana como da Fernanda, basta avisar a gente na BVCap que a gente põe vocês em contato. Tá? Então, em nome da BVCap, muito obrigado para todo mundo que participou, que assistiu esse webinar. Fiquem atentos que nas próximas semanas vão ocorrer outros. Boa noite e muito obrigado. Um abraço. Eu que agradeço, pessoal. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.